Fala galera do Comunicast, estamos de volta com mais uma entrevista, mais um convidado incrível aqui. Hoje a gente está recebendo o Matheus. Tudo bom, gente? Boa tarde. Matheus, que é cria aqui da comunidade também, tem uma história de vida bacana para poder contar, claro que ele não podia ficar de fora. E antes da gente começar essa entrevista, claro, quero agradecer todo mundo que está acompanhando lá o canal no YouTube, quem está ajudando a gente a compartilhar. Vou pedindo para deixar o like, compartilha de novo aí com seus parentes, com seus amigos, seu vizinho, que isso é bacana, tanto para mim quanto para vocês aí que tá acompanhando a gente, né, Matheus? Verdade. É, O mais importante, curta, comenta e compartilhe. isso aí, ó, dando Para que o moral. número máximo de pessoas possam assistir e o YouTube entender que é um conteúdo interessante e relevante e entregar aí para todo mundo. Uau, que bacana. E a gente já começa já contando um pouquinho da história do Matheus. Ele eu já conheço um tempinho. Muitos anos, um tempinho há muitos anos daqui Verdade. da comunidade. É um bate-papo incrível aqui, espero que você goste também. E aí, Matheus, conta pra gente um pouquinho da sua história, da sua chegada aqui no César Maia, porque o Matheus, eu vou falar que ele é igual eu, né? Anda em cada esquina da rua, é oi, 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 fala com todo mundo, Sim, cumprimenta sim. todo mundo. Isso é É isso bacana, é uma aí. pessoa querida, Com de certeza. coração mesmo. Então conta um pouquinho pra gente, Matheus, sua En- chegada até aqui no César Maia. Então, gente, vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Dependendo da hora que você for ver esse vídeo, bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Né? Eu me chamo Matheus, tenho 24 anos, mas antes de eu chegar aqui, eu vim da comunidade da Cidade de Deus, né? Aonde a minha mãe foi nascida e criada, né? A minha avó, ela foi uma das fundadoras ali da comunidade. E ali ela criou todos os meus tios e as minhas tias, e inclusive minha mãe, né? Óbvio. Minha mãe conheceu meu pai, teve meu primeiro irmão. Se estivesse vivo atualmente, estaria com seus 28 anos de idade. Depois veio eu e o meu irmão de 17. Quando eu nasci, tive uma curta temporada de criação lá. Eu residi ali próximo ao AP, ali na linha amarela. É bacana você contar isso, porque a grande maioria daqui do pessoal do César Maia, do Conjunto César Maia, ou é do Rio das Pedras, veio muita gente do Rio das Pedras, Sim, Cidade de sim. Deus, foi da onde que fundaram aqui, né? A grande É, parte foi Cidade de Deus. Isso é sim. bacana. É. E quando eu completei 3 anos de idade, quase para 4, em meados de julho de 2003, foi quando eu vim com a minha família aqui pro César Maia. E o meu irmão, que agora atualmente tem 17 anos, que é o Pedro, ele já nasceu aqui, né, em Hum. 2006. E vem cá, vocês se dão bem, você e o Pedro? Sim, Briga não? Briga de irmão? Tem aquela. normal. Todos os irmãos, né, têm as suas desavenças, mas nada que uma boa conversa, um diálogo resolva, né? Uhum. Eu, inclusive, que eu cuido do cabelo dele. Gente, ó, isso aí também é um pouquinho que ele vai contar pra gente que ele é. Como é que você fala? Expert. É, expert Expert. em Em cabelos naturais. cabelos naturais. O Matheus dá o nome aí. Matheus, e você falou um pouquinho do seu irmão, né? Uhum. Que inclusive hoje, se caso ele estivesse vivo hoje, estaria com 28 anos, mais ou Isso, menos, né? 28. Eu sei porque como eu te falei, eu conheço um pouquinho, já moro Sim, aqui um sim. tempinho, eu via muito você com a sua mãe, ajudando sua mãe com seu irmão. Foi um momento delicado também, difícil, né? Muito. Pra você, que você deu aquele suporte pra sua mãe, um pro outro, É, na verdade. até o fim de vida, né? Porque assim, o que é que acontece? Quando a situação do meu irmão, né, pra quem não sabe. A minha mãe, ela teve, quando ela descobriu que ela estava grávida do primeiro filho dela, que no caso é esse meu irmão. Ela tinha seus 24 anos de idade, né? Mas ela teve uma gestação perfeita, de fato, teve. E quando chegou o momento dela dar à luz, né? Vir a ter o meu irmão, como aquela velha antiga história atual que a gente sempre ouve e escuta por aí. Ah, forçaram o parto. Né? Eu costumo dizer hoje em dia até que muitas pessoas que eu conheço que falam que forçou o parto, mas a filha ou filho, enfim, veio com perfeita e sã saúde, tem que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus mesmo, porque é um risco muito grande. Porque desde o momento que a bolsa ela estoura, que o líquido amniótico ele ecoa, a criança ela tem que ser retirada automaticamente porque já não está correndo oxigênio ali, Uhum. entendeu? Então,
foi uma situação muito complicada, porque tentaram forçar o parto dela, forçaram, até que chegou um ponto de que viu que realmente não tinha mais jeito, porque foi a médica responsável ali do dia, que estava insistindo naquela situação, porque nós bem sabemos que é, a, a anestesia geral, ela é muito cara, e isso para o Estado custa, né? Infelizmente, quando foram fazer a cesárea, na minha mãe já era tarde, né? Meu irmão ele já estava completamente sem oxigênio no corpo, que foi o que generalizou e desencadeou uma paralisia cerebral, né? Uma paralisia cerebral nele, que comprometeu movimento, comprometeu fala, comprometeu desenvolvimento, crescimento, tudo, né? E ali ele viveu uma criança completamente dependente ali da família. Preciso muito da ajuda de vocês, né? Sim, eu desde barriga eu já acompanhava a minha mãe para os hospitais, entendeu? Uma grande tia minha, que foi cunhada dela, que foi casada com o irmão da minha mãe, é o que ajudava muito a minha mãe no início, né? A acompanhar minha mãe nos hospitais, né? A época em que os ônibus não tinha acessibilidade para crianças com comodidade de cadeira de roda, como até hoje, infelizmente, ainda acontece, né? A gente bem sabe aí que nós Até próprias sofremos. calçadas também é difícil Sim, ter acesso para cadeirantes, pessoas com sim, a dificuldade gente de... vê que tem muita coisa melhorando, mas ainda tem muita coisa para melhorar ainda, né? O que ajudava a minha mãe, né? Todos os hospitais possíveis aqui do nosso Rio de Janeiro, como o Instituto Fernando Figueira Fundação Oswaldo Cruz, foi onde ele operou para poder romper os tendões, porque devido à paralisia cerebral, ela paralisou os movimentos, a coordenação motora do corpo. Então, para poder abrir as pernas dele para poder fazer a troca da fralda, não conseguia porque travava devido a fica isso. atrofiado, né? Fica atrofiado, justamente, foi como você falou. E ali operou lá, né? Ia pro Into, né? Ia pro Pedranest, onde ele tomava a vacina dele, ia pros projetos que tem em diversas favelas aqui em Vila, no nosso Rio de Janeiro, como na Mangueira, se não me engano, que eram projetos de fisioterapia, ia pra Rede Sara, né? Dentre outros hospitais aí que nós temos aqui no nosso Rio de Janeiro, que cuida de crianças com problemas parecidos ou igual ao dele. Isso aí. E pra quem fica aquele coisa na cabeça, né? Por que, que o Mozart entrou nesse assunto? Por que, que ele tá perguntando? Porque é uma superação de vida. Sim, Ele hoje em dia se tornou uma pessoa que ele é agora. Incrível você, Matheus, né? Ao longo do decorrer dessa tua trajetória, essa caminhada todinha, você ainda teve um objetivo de vida, que foi seguir uma carreira, uma sim. profissão. E hoje você se tornou quem você é, né? Uhum. Corley Conception. É muita coisa em inglês. Até o Curly Instagram dele Concept. Instagram Conceito dos dele é cachos. I am Matheus. Uhum. Isso aí. E aí, Matheus, um pouquinho assim, que você chegou, você falou assim, cara, eu vou trabalhar nessa área. É uma coisa que eu quero, eu busco. Sim, Ao sim. longo do decorrer desse tempinho que você teve. É. Então, tudo começou quando eu tinha meus 15 anos de idade, né? A minha avó, que é a que eu tive mais contato, e que foi a minha última avó viva, que no caso era a mãe da minha avó materna, ela, na época de escola, eu visitava com mais frequência, porque a minha escola era perto da casa dela. Então, quando eu ia visitar, para ficar lá com ela, passar o dia, enfim, ela botava pra pintar o cabelo dela. Botava pra poder pintar o cabelo dela porque ela detestava o cabelo branco. E ela sempre foi do Mas você básico. já gostava de mexer com cabelo, assim, era. Comecei assim. Comecei assim, achava interessante, vou pintar o cabelo da minha avó. Aquela questão de cuidado, de zelo, de amor pela família e tal. E comecei a ir pra lá e pintava e fazia o cabelo dela, aplicava coloração, tratamento, finalizava com uma escova e ela adorava, né? E com isso eu fui começando a estudar. Eu sempre falo, sempre vou bater na tecla de que o YouTube é uma escola, que foi por onde eu comecei. Muitas coisas que eu aprendi hoje, eu aprendi através do YouTube. Na época de vlog, É, há muito quem tempo. conhece sabe o que eu tô querendo dizer aqui, sabe. Tem muitas coisas de conteúdos incríveis, de várias marcas, de produtos para cabelo, vários cabeleireiros também, enfim. É, E o tempo foi passando, foi passando. Só que eu nunca tinha galgado de fato ali para trabalhar com aquilo de fato, né? Eu imaginava que
aos meus 15 anos, quando eu comecei a fazer cabelo, já tinha uma decisão. Que quando eu viesse terminar o meu ensino médio, que eu terminei com 18 anos, né? Eu iria trabalhar com alguma coisa que envolvesse beleza. Uhum. Seja moda, seja área da beleza cabelo, Que seja área da inclusive beleza também você estética. faz umas Sim, fotinhas, né? Modelo, sim, Matheus. vamos chegar nessa parte. E aí, eu fui vivendo a vida. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos de idade, né? Meu primeiro emprego foi o McDonald's, onde eu trabalhei uns 2 anos ali, e estudando, fazendo ensino médio, né? Sim, acordava às 5h40 da manhã para ir pra escola, porque eu fazia ensino médio ali no tanque, no Estado Matutino, e depois vinha direto pro trabalho, né? E E trabalhava direto, o aquela rotina McDonald's, de uma folga na semana e um domingo no mês, pra quem não sabe, só pra deixar claro. eu acho que 90% das pessoas que começaram o primeiro emprego foi McDonald's. Sim, Assim que abriu, isso já é comprovado aqui no Brasil, sim. que abre portas, É o que assim. abre E vou te porta. falar, é uma coisa que as pessoas Aprende. falam super. É um trabalho que todo mundo aprende a fazer de tudo um pouco. Aprende, eu aprendi. E eu não tenho o que reclamar, porque eu costumo dizer que eu tive sorte pelo local onde eu trabalhei, que foi na unidade do Rio Centro, né? E pelas pessoas Perto de casa perto de também. casa também, né? E pelas pessoas a qual também trabalhava ali comigo. Eu aprendi a muita coisa, mas também vai depender também de você. Se você tá afim ou não, É. né? Eu pude aprender muita coisa como experiência, questão de atendimento, a Uhum. questão de você se desenvolver na comunicação. E ali foi quando eu comecei, né? Depois tive uma curta experiência na Drogas Raia. Da Drogas Raia saí, trabalhei como extra na C&A. É, depois fui pro mercado, trabalhei 2 anos, Matheus Costa Azul. Multifunções. Aí do Costa Azul saí, trabalhei em telemarketing do Banco do Brasil. Só quem é do call center aí sabe o que eu tô falando. Não é pra qualquer um mesmo, não. Eu costumo dizer que foi bem pior de qualquer um outro trabalho que eu já trabalhei. Haja psicólogo, né? Pra Haja. trabalhar um pouquinho com, essa, Haja, com a porque é cabeça. Porque complicado. ainda mais com o público, trabalhar com o público Sim. E voltado para a questão de cartão de crédito, que era o produto, né? A verdade é essa. Aí, claro, tive uma curta experiência também na Renner. Aí ficou um tempinho lá. Fiquei um mês, só não fiquei mais tempo porque não prorrogaram, né? Por causa que não Foi que período de tinha. Foi Natal? período de paz, Ah, mês de agosto, na unidade do Village Mall. Aí eu não fiquei lá mais tempo porque o quadro já estava cheio, que senão eu ficaria, porque é uma empresa incrível. Desenvolve, as pessoas realmente dá oportunidade. E como também a minha área é uma área da moda, também uma coisa que iria, tipo, acrescentar e galgar bastante na minha experiência, no meu currículo. e como que você chegou na área da moda, assim, que você falou, ai, vou fazer umas fotos, quero seguir uma carreira de modelo. Então, a carreira de modelo começou quando eu tinha. Eu sei, gente, porque eu acompanho todo mundo, todos os perfis que eu sigo lá no Instagram, porque como é que eu posso dizer assim, as pessoas que eu sigo, eu realmente eu sigo e eu vejo. Aí todo mundo fala, ai, mas como que você viu isso? Eu vi porque postou, tá ali, eu tô vendo. Verdade. E eu acompanhei seu perfil também, eu sempre vejo o teu perfil lá no Instagram, as coisas que Uhum. você posta. E eu vi algumas fotos, você. Profissionais, né? Sim, sim. Então, a questão da moda, ela começou tudo quando eu tinha meus 19 para 20 anos. Eu trabalhava voltando, né? Eu tive uma curta temporada também num restaurante no Dontal. E ali tem uma agência, né? E essa agência eu fui lá poder procurar saber. Na época eu não tinha tanto conhecimento de um modo geral, assim, como eu tenho hoje na época. E eu fui conhecer aquela coisa toda e fiquei, né? Fui fazer a inscrição. E na época, pela sorte, assim, né? Se eu posso dizer sorte ou vontade do Papai do Céu, né? Nosso Deus. Eles tinham contratado uma coach de moda que teve uma experiência incrível e internacional pela Europa, que é a Débora Judes, né? Débora Judes, ela foi nossa modelo na época dos anos 80 aqui no nosso Brasil, onde quando o Rio de Janeiro predominava a moda nacional, né? Na época de Clodovil Hernandes, na época de Marquitos e por aí vai. Foram grandes costureiros da alta costura da nossa alta moda carioca. E assim, ela teve uma oportunidade de ir pra fora, né? Contando a história dela aqui rápido, só pra vocês terem uma Um noção. resumo Um pra saber quem é resumo, essa mulher, pra né? saber quem é ela, né? Na época não existia produtores, eram agentes, agentes de modelos, né? Que se falava na época, né? Que a nomenclatura sempre vai mudando, mas na época se dava o nome de agentes de modelos, né? Produtores.
Tava fazendo uma procura e ela morava pela Zona Sul. E pelo perfil dela ser europeu, por assim dizer, né? Uhum. Ela teve uma oportunidade de trabalhar pela Europa. Foi quando ela passou no teste de ser, não modelo, que na época não era modelo, de trabalhar como manequim, piloto de Yves Saint Laurent. Ela trabalhou como manequim de Yves Saint Laurent durante 8 anos. A manequim é quando ela fica no próprio estúdio do estilista e o costureiro faz a roupa no A corpo roupa no corpo dela. dela. E ela trabalhou com o próprio Yves Saint Laurent durante 8 anos. Participou do desfile dele, que foi o único desfile que ele fez aqui no Brasil, que foi no Copacabana Palace em 84, né? E depois de Yves Saint Laurent, ela trabalhou para Laura Biagiotti, que é uma marca da Itália. Ela trabalhou para Calvin Klein, ela trabalhou para Valentino, ela trabalhou Dior Chanel, se eu não também, me engano, então. fez Dior. Mas muitas Só pequenas marca marcas, top, né? Que... sim. E Nossa. muitas outras marcas aqui também. Ela participou também do desfile quando o Guilherme Guimarães, que foi um grande costureiro, alfaiate, fez o uniforme da aeronáutica, que até hoje ainda prevalece, o mesmo modelo. Isso nos anos 80 para 90, se eu não me engano. Trabalhou também para diversas revistas. Marie Claire, ou a Cláudia, se eu não me engano. Uhum. Que na época a Costanza Pascolato, que é a colunista da Vogue, era a produtora na época da revista, né? E assim, teve um currículo muito extenso. E aí, contrataram ela para poder fazer, para promover o curso ali, para dar aula do curso de formação de passarela e pose. Nesse local. Nesse local aí, nessa agência, né? E ali eu fiz o curso de forma intensa, que era todos os domingos, cerca de 5 horas por dia, durante 4 meses. Foi uma experiência vasta que eu tive, porque ela realmente, pelo tempo de moda que ela teve, que foi cerca de 36 anos trabalhando de forma intensa, né? Eu aprendi muita coisa lá com ela. Muita coisa. E ela, tipo, descascou mesmo. De forma real, oficial. Passarela, isso Tudo, chama? passarela pose, a forma de você olhar para a câmera e fixar ali aquele famoso ponto luz, né? De você não se perder no meio daqueles flashes por trás daquela câmera que tá ali te gravando, que você tem que encontrar aquele pontinho ali, né? Então, assim, bastante coisa que hoje ainda me agrega bastante. E sobre a questão da foto, bom, a questão da foto eu já trago agora pro meu dia de hoje, né? Foi quando eu comecei a fazer faculdade. Não precisamente no início, mas agora, no ano passado, né, em 2022. Aonde eu faço faculdade, que é na unidade da Estácio do campus de Madureira, que é o único campo da Estácio que oferece a graduação de estética de forma presencial aqui no Rio de Janeiro, também é um dos únicos campos que favorece a forma do curso presencial de fotografia, Uhum. né? E somente lá e no campus de Tom Jobim, que é ali na Barra, ao lado do Village Mall. Ela, uma conhecida, que agora é minha amiga, o nome dela é Isabela Kochek. Já indico vocês seguirem, tá, gente? É uma fotógrafa incrível, tá? Isabela Kochek com 2 L's e K. Ela esbarrou comigo, gostou do meu perfil devido ao meu tipo de cabelo, enfim. Achou super incrível, queria fazer um ensaio comigo. Lá na faculdade tem estúdio de fotografia. E aí ela me chamou para poder fazer umas fotos, um look total jeans e all black também. Inclusive hoje ele tá all black, É, todinho. é claro, né? Sempre. Preto é a cor da moda, nunca sai. Nunca sai. Como já dizia Karl Lagerfeld, que preto e o branco é a cor da moda, jamais Veste bem, sairá. né? É o que sempre vai vestir bem. E aí, começou a fluir, né? Essa questão da foto, como você falou, né? Começou a fluir, ela me convidou e ali a gente fizemos as fotos no estúdio de forma bem profissional, Muito profissional, tem né? umas fotos bem. Tem umas fotos também que eu tô pra postar que a gente fez num outro dia. Não num outro dia, mas numa outra vez, que foi em janeiro desse ano, no verão de 40 graus, lá no Parque de Madureira, num container. Uma coisa mais artística, mais externa. Foi bem bacana. Essas fotos eu ainda vou postar, porque ela me mandou recentemente que eu só não postei ainda porque ela teve um problema, né, no computador dela. Tipo, ela perdeu as fotos, então ela teve que recuperar todos os trabalhos dela. Caraca, Sim, foi bem tô luta. complicado. A gente falando das fotos assim, aí você trabalha com rede social também, né? Tem o Tô seu perfil. começando a trabalhar, E sim. as fotos são. Assim, tem que ter uma foto bacana pra mostrar o seu trabalho, Sim, mostrar o perfil.
E voltado a isso tudo, o seu perfil, né? Hoje você tá engrenado no cabelo. Sim, sim, sim. Engranado no cabelo. Então, sobre a questão do cabelo, fiz o meu curso quando eu tinha os meus 22 anos, né? Isso foi em 2021. Recente. É recente, né? Eu fiz 21, vou fazer 3 anos ano que vem, né? Que eu me formei. Uhum. Especializado em cabelos cacheados de um modo geral, seja ondulado, cacheado, crespo, afro ou étnico, né? Que é aquele cabelo tipo 4. Uhum. Pela Afro Girê Cachos, pelo Eric Meia, que é um cara incrível aí, palestrante, né? Trabalha mais de, acho que 10 anos na área. E além de ter esse cuidado, de tratamento de cuidados dos fios, eu também faço soltura dos cachos, né? A famosa harmonização dos cachos. Deixa ele mais. São pessoas que às vezes não gostam do volume, ou porque tem um cacho muito anelado, ou seja, muito fechadinho, e procura tá harmonizando mais esse cabelo, né? Uhum. Procura mais estar soltando ele para deixar uma coisa mais Já falando harmônica. isso, dá uma dica pra quem tem o cabelo assim, pra. Dá uma dica. Uma Então, dica, não conta teu segredo, mas dá uma diquinha assim básica que você fala, olha, gente, você pode fazer isso em casa, pega. E aí? então, gente, para quem gosta do volume como eu, a dica que eu dou é o seguinte: quando for finalizar o cabelo, procurar cremes que tenham textura leve e, obviamente, nunca encostar no couro cabeludo, porque isso não é legal, né? Porque pode trazer alguma patologia alérgica, né? Não é interessante, isso não é bacana. E para quem gosta da técnica de finalizar o cabelo na secagem com o uso do difusor, que é o meu caso, eu faço isso e espero ele esfriar naturalmente. Quando ele esfriar, eu venho soltando ele com um pente garfo. Ó, que inclusive tá Inclusive eu aqui. trouxe ele. Eu jogo o cabelo todo pra frente e venho colocando o pente na raiz pra poder eriçar ele e soltar. Ó, aí, ó, uma dica do Matheus. Peguei ele de surpresa, né? Mas Depois que eu faço isso, eu venho com a mão, sacode ele todinho e tá arrumado, tá né? pronto. E tá pronto, vamos viver a vida, né? E é claro, também tem a questão da finalização, né? Pra quem curte uma definição é, mais, mais, não perfeita, mas que eu posso dizer, mas assim, mais estruturada, Uhum. né? Os cachos mais perfeitinhos, automaticamente não vai ter um volume desejado. No cabelo cacheado é isso. Ou você tem um volumão com pouca definição, ou você tem bastante definição, mas também você não vai ter tanto volume, porque não tem como ter duas coisas junto. Mas também, se você quiser duas coisas junto, você pode automaticamente fazer o que eu fiz. Eriçar apenas a raiz, focar apenas na raiz, que é o interessante, que é o ideal, e aqui você deixa, né? Então fica uma coisa mais equilibrada, E fica incrível. né? Blackão. E tem Sim. muita criança também que às vezes quer alisar. Ai, quero alisar meu cabelo. Sim, sim. Calma, criança. Infelizmente a gente ainda vive isso na nossa sociedade, de que E o padrão correto de ter cabelo um cabelo liso. bonito é um cabelo liso. Isso tá errado, né? Hoje em dia, graças a Deus, o mercado tá muito vasto, tá muito amplo sobre a questão do cuidado, né? Daí do cabelo cacheado, do cabelo natural. Tem muita criança que tem o cabelo tão bonito, Sim, cacheadinho, né? sim. É só saber conhecer, saber lidar com o seu cabelo. Quando você conhece esse tipo de seu cabelo e você vai ali tratando e cuidando. Obviamente tem pessoas que não têm tanto jeito, né? Como costumo dizer, eu não tenho jeito, não tenho paciência. Procura alguém mais próximo de você, mais perto de você. Alguma pessoa especializada que entende do assunto para estar fazendo análise e ali te indicar os produtos corretos, a forma que você vai estar cuidando do seu cabelo. E é claro, eu sempre friso e bato na tecla que o cuidado essencial, ele é primordial, né? Ainda que faça a soltura dos cachos, para poder aí eu dispersar essas moléculas aí do cabelo, da fibra, para poder deixar o cabelo um pouco mais fácil dessa pessoa domar no seu dia a dia, trazer um pouco mais de facilidade, eu tenho que ter um cuidado extra com o tratamento, né? Entender que toda vez que eu for higienizar o meu cabelo, eu tenho que tratá-lo, né? Eu tenho que repor massa hidrolipídica, massa lipídica e proteína, enfim. São muitos atributos, são muitos casos, né? Eu costumo dizer. E um dos meus focos que eu gosto bastante, que
eu me identifico muito dentro da área é cuidar realmente assim do cabelo de forma que a pessoa entenda, né? Que o seu cabelo, ele tem a sua beleza, cada um tem a sua característica. Eu costumo dizer uma frase que ela é mais ou menos assim, deixa eu só ver aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que eu amo essa frase. Você contando aí, Matheus, que cada um tem uma beleza diferente, realmente. Cada profissão é uma profissão, por mais que a pessoa esteja na mesma área, né? Sim, Fazendo, sim, mas cada um tem um modo de trabalhar, cada um com tem uma certeza. técnica. É, Eu falo isso porque a grande maioria dos convidados que a gente traz aqui, hoje em dia está voltado para a área da beleza. Não vou falar desmerecendo o trabalho de ninguém, claro. Todo mundo tem uma profissão bacana, tem sim, espaço para claro. todo mundo. Temos. E O mercado tem espaço pra ainda todos. mais vindo da comunidade, buscando, lutando. É, porque todo mundo olha, cara, César Maia é um lugar incrível. Eu falo assim porque eu já moro aqui mais de, vou falar uns 10 anos, mas é um pouquinho mais, pra não revelar a minha idade. Olha aí. Mas assim, é que a gente tá crescendo. Hoje em dia a gente tem salão, Sim, tem. A gente tá num podcast. Foi uma coisa que você chegou exatamente. e falou: Caraca, o César Maia tem um podcast, isso é bacana. Então a gente traz pessoas que conhecem o nosso espaço, que vê o nosso espaço e que tá expandindo. Sim, sim. A frase, ela diz o seguinte: assumir o seu cacho é libertador, deixar de lado os padrões e vivenciar sua beleza real. E é isso mesmo, entendeu? A gente tem que entender que cada um tem a sua característica, cada um tem os seus atributos e E não existe um padrão de não existe beleza o padrão de exato. beleza exato. Hoje em Cada um. dia não existe mais, graças a Deus, né? À toa que por isso que eu falo também que eu me identifico muito com a área da moda que hoje muita coisa está mudando também, né? Muita coisa está mudando. Hoje em dia a gente encontra na passarela, a gente encontra nas capas de revista, com mais frequência do que antes, mulheres negras, Negras, corpos diferentes, até com com vitiligo, né? Que é vitiligo. aquele. A Winnie Hallon, eu não sei se é assim a forma certa que se pronuncia o nome dela, mas ela é namorada do Kuz, que é um Uhum. grande jogador de basquete aí da NBA. Ela é uma das novas Angel, faz parte do novo cast da Victoria's Secret, né? Então, assim, tá crescendo bastante, né? Também tem um modelo homem também aqui, que ele tem um cabelo parecido com o meu. É porque eu não me recordo agora do nome dele, mas ele também tem vitiligo, é, é, corpos plus size, Uhum. é, pessoas que tecnicamente não tem o seu 1,90 para estar na passarela, mas está ali representando. Nós temos aí, inclusive, o nosso São Paulo Fashion Week, que a cada vez está agregando, Inovando e. inovando com corpos e pessoas diferentes. Isso é muito bacana, isso é muito legal, sabe? É lindo. É ver porque tem espaço pra todo mundo, tem uma beleza diferente pra todo mundo, pra todos os Sim, tipos e sim. etnias que a gente vê. Eu acho, assim, é bacana, porque acaba que você se sente representado lá. Você fala, É. ih, olha lá, tem um gordinho. Eu falo gordinho por causa de mim mesmo. Sim, Ih, tem um sim. gordinho. Ih, olha, tem uma pessoa que tem vitiligo. Eu posso também, eu consigo. Consegue. Então, Eu costumo dizer que o não a gente sempre vai ter, a gente tem que correr atrás do sim. Se cada um tem o seu objetivo, independente da condição que esteja, né? Independente da condição que esteja, eu acho que enquanto há vida, como diz a Bíblia, uma palavra, um texto bíblico que eu tomo muito pra mim, enquanto há vida, há esperança. Enquanto, né, obviamente, nós temos que entender também que aquilo de propósito, de plano que nós temos aqui na Terra tem que estar alinhado com aquilo que Deus tem pra nossa vida. você Porque não entrou. adianta dar murro em ponto de faca, né? Mas é claro que se você tem um sonho, você tem um desejo, corra atrás, faça a sua parte, né? Eu costumo dizer que Deus caminha no nosso lado, caminha sim, mas Ele vai nos abençoar através dos nossos esforços, né? Porque se a gente não faz por onde, nada vai cair do céu. Esforços de tem de bom ânimo. Você entrou em um assunto bacana também, que é religião. Assim, são assuntos que normalmente geram polêmica, que é política e religião. Você é uma pessoa cristã, Sim. evangélica, o caminho que você segue, né? Eu sempre também vejo que você vai para a igreja, prega o evangelho, sempre tá falando de Deus, também é bacana. É, as pessoas às vezes, tipo, têm preconceito, assim, em alguma. O que você faz. Ah, ele trabalha. Não, 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 porque é profissão. É profissão, não é um pecado. Entendeu? Então, assim, cada um se encontra naquilo. Foi como eu falei, tipo, o meu pastor, ele voltou a fazer a faculdade dele
de advocacia, né? Mas ele é psicanalista, ele é psicólogo voltado da área familiar, né? Então, assim, são coisas que cada um tem a sua área, né? Na minha igreja sede tem a Naná, que também é voltada para moda, ela tem o brechó dela. Tem pessoas que são médicas, tem pessoas que são cabeleireiras, tem pessoas que são barbeiros, né? Tem pessoas que trabalham com moda de forma varejo, tem militar, é tudo, Junto, né? É tudo né? uma coisa junto, não existe isso, né? Desde que, é claro, tudo que você faça, você engrandeça e glorifica o nome do Senhor, que a gente tem que agradecer por tudo. Eu costumo dizer que a cada dia que nós respiramos, levantamos da nossa cama, levantar a mão pro céu e agradecer, né? Porque a gente tem que saber valer a vida, de fato, né? Normalmente a gente só costuma pedir. Só pedir. Todo mundo só pede. Ai, Sim, Deus, eu quero, eu quero, eu eu me coloco quero. também nisso, Eu mas falo porque é uma eu coisa. me policio a cada dia. 100% das pessoas normalmente é só pedir. Mas 80, nem 80, sei lá, 50% pra agradecer às vezes. Tipo, obrigado pelo ar que eu tô respirando agora, Sempre. meu abrir do olho. Exatamente, que a gente viu que a gente tá vivenciando aí no nosso país, no nosso Rio de Janeiro. As quantidades de balachada que tá. Eu costumo dizer balachada, não Né? bala Nem perdida. perdida. Mesmo dentro da sua casa, dormindo, fazendo um arroz, ou até mesmo tomando um banho. E a pessoa, infelizmente, né, vem a falecer. Então, assim, para hoje nós estamos aqui, é porque realmente é uma vitória. De fato, é uma conquista. Chegar onde eu cheguei não foi fácil. Nunca foi e nunca vai ser. E você foi criada no meio do evangelho também, assim. Sim, sim. Sempre conheci uma palavra. Minha avó era da igreja, a que eu comentei, né? Que eu comecei a Uhum. fazer o cabelo dela e tal. Que foi a primeira igreja da Cidade de Deus, que é a famosa Igreja Amarela. Aquela ali na Na- principal, né? ali na Edgar Werneck, já quase Aham. chegando no Tijolinho. Ela foi a primeira igreja da Cidade de Deus. É a Assembleia. Ela é Assembleia de Deus do Leblon. Assembleia do Leblon. Não é à toa que mantém toda a característica. Eu costumo dizer característica de arquitetura barroca. Porque tem todos aqueles vidros todos desenhados. Aham, que é bem. Exatamente, bem era barroca mesmo, né? Os bancos de madeira, então assim, é incrível, cara. Também tem projetos incríveis também, entendeu? Na igreja que eu faço parte, de evangelismo, que foi até o que eu postei na minha rede social ontem. Não tecnicamente que o SOAC faz parte, mas pessoas que eu conheço, que é do meu hall de amizade, que fazem parte da minha igreja, assim, da família Desesul, fazem parte, né, desse projeto aí. Que eles têm uma ação social com famílias, né, que estão em situação de vulnerabilidade ali do Complexo da Pedreira, e todo mês eles vão lá fazer ação social, levar mantimentos para aquelas famílias. Tem muito jovem na sua igreja? Bastante. Tem bastante coisa para jovens também lá, graças a Deus. Tenho para jovem, pré-adolescente de 12 a 17 anos, Eu falo tem. jovem porque, igual a gente falou, balachada é achada, não é perdida. Sim, Tem muitos sim. jovens na rua que às vezes precisa de um. Sim, uma coisa que lá eles prezam muito pelo cuidado é principalmente pela gente jovem, porque infelizmente a nossa juventude a gente vê o que está acontecendo aí, né? É, a gente vê que muita coisa está acontecendo de bom, como oportunidade, seja ela qual for, mas parece que ela não vai chegar até ele devido às situações do convívio daquela pessoa, né? Aonde a pessoa mora, né? Qual é o cotidiano daquela pessoa, e eu costumo dizer que a igreja está aí para isso, E eu, graças a Deus. voltando à comunidade, a gente tem vários projetos sociais, né? Sim, Assim, que ajuda a acolher os jovens que precisa. Seja concurso, tem barbeiro, sim. tem trança, que eu não sei como. Transista, né? Transista, Tem transista, assim. E barbeiro, são coisas que, maquiador, cara, o design de jovem pode sobrancelha. entrar, o jovem pode fazer, e a gente vê muitos jovens perdidos. Assim, eu falo na minha época que eu participava de colônia de férias, centro Sim. social, eu era daquele que A gente pegou participava. essa época, a E época hoje do em dia, PET, ali no e hoje em CRAS. dia as pessoas têm mais fácil acesso às coisas e parece que, não vou falar que a pessoa não sei, não sente interesse de participar, né? E a gente, mesmo depois, a gente ainda quer entrar, quer fazer alguma coisa pra mudar a nossa cabeça também. Sim, mas eu costumo dizer que por mais que tenha pessoas para ali te acompanhar, te ajudar de alguma forma, seja ela qual for, obviamente de forma correta, certa, para te agregar ali no seu futuro, a pessoa tem que querer. Eu costumo dizer uma coisa, que Deus ele é educado. Ele não vai obrigar ninguém a vir para ele. Da mesma forma que na Terra é assim. Ninguém, obviamente que ninguém é obrigado a nada, mas também cada um planta aquilo que colhe.
Entendeu? É. Então, assim, se eu quero galgar coisas boas pro meu futuro, eu tenho que começar agora, que eu tô com fôlego de vida na minha juventude, que eu tô com força nas minhas pernas, que eu tô com a minha visão ainda boa, com a minha cabeça fresca ainda. Não adianta chegar com 40, 50, não que seja um empecilho, mas vai depender do seu esforço. Tudo demanda da sua semeadura para você colher, né? Então, assim, por exemplo, como no meu caso, para mim começar a fazer minha faculdade de estética, eu tive que fazer 2 Enem. O meu primeiro Enem foi no ano de 2015, para fazer teste, para conhecer, para ver como é que era, né? Já o meu segundo Enem foi em 2016, quando eu estava cursando o meu terceiro ano do ensino médio. E eu comecei a fazer PVS, que é o pré-vestibular social, que na época, na região, se eu não me engano, era apenas no Colégio Ulisses, ali em Curicica, na minha escola, no Tanque, no Estrela Matutina, e no Vicente Januzzi, na Barra, que era todos os sábados, de 8 da manhã até 5 horas da tarde. Então, assim, eu tive que me comprometer em muitas coisas para deixar de lado para todos os sábados estar lá no pré-vestibular social, entendeu? Não tinha dinheiro para fazer lanche, aquela coisa toda, porque eu não estava trabalhando no momento, e ia com café da manhã na barriga e o almoço que dava lá. E era isso, entendeu? E tipo assim, eu não queria. Qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior desafio? Será que isso de fato vai te parar? Eu acho que não, né? Porque tinha o Rio Card, né? Tinha o Rio Card, menos mal, tinha o Rio Card, que eles disponibilizava realmente a Passagem. passagem, né? O estado, eles forneciam professores diferentes. Eu me lembro que tinha até latim, tinha nutrição. Era muito bacana. Eu tenho até hoje as apostilas lá em casa comigo guardado. Aí, através do Enem, eu não tive uma nota tão boa assim, né? Eu me lembro que eu tirei Tava 500... na média. Tava na média. Eu me lembro que eu tirei 580 no geral. E na redação eu tirei 660, ou foi 670. Quase que eu tirei uns 700, que nada mais nada menos do que uma nota 7, né? Mas foi o suficiente para mim conseguir minha bolsa de 70% na Estácio. E quando eu comecei, apenas eu e uma conhecida lá da sala, que inclusive eu tenho contato com ela até hoje, a Lídia. Na época, quando ela começou, ela tinha 40 anos. Hoje ela tá já 43, 44, enfim. Que tinha bolsa de 70%, porque ela só estudou a vida toda em escola da rede pública. E eu, devido à questão do Enem, né? E é isso, e comecei a fazer minha faculdade. Então, assim, não foi fácil. Ninguém vai bater na sua porta, basta você querer se esforçar. Você contando isso é porque acaba que outros jovens que tá assistindo a gente, não só jovem, criança, até mesmo criança que Sim, acompanha o nosso sim, canal, sim. creiam um despertar, né, pra poder fazer as coisas. Exatamente. Assim, a gente olha, a gente vê tem muita criança aqui onde que a gente mora e acaba incentivando as pessoas a buscar algum conhecimento. Não ficar perdido por aí, né, só coisa errada, o que as pessoas procuram coisa errada. Com certeza. Eu costumo dizer que por mais que você more num ambiente onde está instalado o caos, está instalado a bandidade, está instalado aí as perversidades do mundo, eu que vou ter o meu poder de escolha. Ninguém vai botar arma na minha cabeça, ninguém vai me obrigar a fazer nada daquilo que eu não queira, né? A situação tá ali. Caiba a você escolher o certo e o errado. Ir pro caminho correto ou ir pro caminho errado. Pro caminho certo ou pro caminho errado. Até porque, como eu tava falando no início, né? A minha avó, quando ela fundou a Cidade de Deus, ela teve 8 filhos, né? A minha avó, eu costumo dizer que ela pegou a época que os maridos, né? Tinham as suas famílias, constituía, enfim, a sua família e largava e depois ia viver outros casos com outras mulheres. E, infelizmente, isso era uma coisa comum na época. Muitas pessoas na época vivenciavam isso, como ela não foi diferente. E ela criou 8 filhos sozinha na garra. E nem por isso, hoje eu falo isso com orgulho, porque ela pegou a época do Vucu Vucu mesmo, ali de fundação da Cidade de Deus. Ninguém se perdeu pro caminho errado. Minha mãe mesmo me conta a história, ninguém se perdeu. Hoje existe um projeto lá na Cidade de Deus, que foi o primeiro projeto social desde a época de fundação que existe até hoje, que é o CRJ, se eu não me engano, ali no... Tem um que eu conheci que era o FIA. O FIA também O ajudou. FIA, a FIA, É. eu posso dizer que ajudou até minha casa, porque doava fralda pra minha mãe, por meu irmão. Até eu fiz curso na FIA. Fez também? Aí. Entendeu? A FIA é Fundação da Infância e dos Adolescentes, se eu não me engano, a forma da palavra
que se pronuncia, né? Tem até um certificado aí da Então, assim, o CRJ, na época, só cedia cursos para os homens, voltado para a área da indústria, né? Aí todos os filhos homens da época, minha avó colocou para fazer esse curso. Moral da história, hoje, a oficina que o irmão falecido da minha mãe construiu ficou pro irmão da minha mãe, que é o único irmão da minha mãe homem, né? Vivo, que toma conta até hoje, que trabalha como serralheiro, que faz tudo de alumínio, que você possa imaginar, desde a época desse curso. Então, assim, são coisas que eu falo que a pessoa tem que ter poder de decisão de escolha, né? Criou todos os filhos sozinhos. Hoje, 2023, temos ao todo, eu tenho só 5 tios, né? Porque o restante tudo faleceu, né? Todos os meus primos, que ao todo são, acho que se não me engano, 18 ou 19, temos o nosso ensino médio completo. Os mais velhos já têm as suas famílias, as suas casas. Alguns estão fazendo faculdade, sim. Têm os seus trabalhos e tenho só que agradecer, né? Tenho primas que participaram do projeto da Taça das Favelas, do futebol Ó, a feminino, Taça das Favelas sempre entendeu? presente. Sempre presente. O convidado que a gente recebeu numa semana, né? Alexandre, foi o Jonathan. Ele jogou, ele foi um dos selecionados. Me lembro que quando as minhas primas jogaram, que foi a filha do tio da minha mãe, do irmão da minha mãe, perdão, que foi que as mães delas foi o que ajudou muito a minha mãe no início da caminhada, na questão da caminhada que eu falo com o meu irmão, né? A minha prima Jéssica, a minha prima mais velha de todas. Depois vem a Monique e a Tamires. Foi o que jogaram na Taça das Favelas, que conseguiram, devido por ter ganhado 2 vezes consecutivo, a bolsa de 100% para fazer a faculdade na Estácio. Na época eles não quiseram, mas enfim, não foi pretexto, porque hoje essa minha prima Jéssica, ela trabalha na área da tecnologia, né? A minha prima Monique, eu acho que também, se eu não me engano, e minha prima Tamires está fazendo alguma coisa também voltado. Eu acho que, se eu não me engano, coisa da culinária, enfim. Tem uma prima que faz advocacia. Cara, é isso que a gente É fala. isso que a né? gente fala. Então, assim, a gente tem que correr atrás. Independente, a gente entrou no assunto de religião, mas independente de religião ou algo do tipo, a pessoa busca aquilo que quer, a pessoa vai aquilo que quer e busca o que realmente quer. Aí o assunto que eu entro as oportunidades estão aí. Então, Hoje em dia você se tornou quem você é, eu digo de novo, porque você buscou, você quis, além da história de vida que você tem, hoje tá aqui presente e é incentivo para outras pessoas que querem seguir também. com certeza, sem sombra de dúvida. Assim, esforços têm de bom ânimo. Sempre vou falar isso, sempre vou bater nessa tecla. Independente. Eu acho que as escolhas estão aí e a gente tem que correr atrás, né? Uma vez eu acho que nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Uma vez meu pastor estava contando um relato que quando ele começou a fazer a faculdade dele, tinha uma senhora de 70 anos. E que ele ficava surpreso porque ele olhava assim, ele na época ele tinha seus 30 e alguma coisa, né? Não me lembro agora direito. Mas ele contou, né? Um breve relato, tipo assim, de incentivo, de que nunca é tarde para começar, que independente da idade, conta a vida, a esperança, mas que a gente tem que fazer por onde? Para poder Papai do Céu nos abençoar e nos ajudar, caminhar conosco através dos nossos esforços. E é isso aí. Uma mulher de 70 anos sentada numa cadeira, cursando advocacia. Então, assim, é querer. Querer, poder e conseguir. Exatamente. E hoje o Matheus tá... O que faz da vida? Hoje o Matheus, ele galga concluir a faculdade dele, né? Eu agora tô no 5º período, né? Tô no 5º período, tentando também procurar alguma coisa na área voltada da estética, né? Porque eu faço faculdade de estética. Quero trabalhar muito com a área da massoterapia, né? Da área da massoterapia, como ele, aqui também é massoterapeuta. Super indico e recomendo, tá? Um massoterapeuta incrível. E as clínicas ainda, infelizmente, pelo que eu vejo, não pega pessoas que estão para estagiar, né? Perdão, para estagiar, que é o meu caso. Quero que já esteja concluído. No caso, são 6 períodos. Eu termino ano que vem, se Deus quiser. Em nome de Jesus eu termino. Se Deus quiser, vai terminar. Eu vou terminar aí minha faculdade, né? Para conseguir aí trabalhar na minha área. E é claro, também tento aí alguma coisa também voltada à área da moda. E a gente vai tentando. É como eu falei, me identifico
nessas 3 áreas. Aquilo que, de fato, realmente dê certo, eu vou estar muito satisfeito. Mas, independente, seja a área da moda, seja a área da beleza, cabelo, seja a área da estética, eu acho que a gente sempre tem que estar se inovando, sempre tem que estar se atualizando e estudando. Principalmente a nossa área, porque sempre tem técnicas novas, né? E a gente sempre tem que ter um segundo plano, costumo dizer o plano B, né? Se a área da moda der certo, eu tenho que ter meu plano B, eu tenho que ter uma faculdade, né? Eu falo, conhecimento é a base de tudo. A base de tudo. YouTube tá aí, foi o que você falou, que não existe coisa melhor que acompanhar não ser o YouTube. Que Sim, o existe, YouTube tem muita coisa, gente. Quem Muita pesquisa coisa. lá joga, Seja, acha. seja pesquisa alguma coisa que você identifique que você goste, seja na sua área da tecnologia, seja na área da eletrônica, seja na área da indústria, seja na área da beleza, maquiagem, cabelo, terapia capilar, que é a saúde do couro cabeludo, seja a moda, seja o que for. O YouTube tá aí, né? O Google tá aí. Tá aí. O Google tá aí, né? A gente tá com uma ferramenta incrível. A gente tá com uma ferramenta incrível. Vai depender de você, como você vai saber lidar. É. A forma que você vai estar manuseando, vai estar usando, né? E é isso aí. A gente recebeu aqui, tá recebendo o Matheus. Um bate-papo bem bacana, divertido, contando um pouquinho da história dele, essa história de vida. E, Matheus, você tem algum recado pra mandar pra alguém? Pra sua mãe, né? Alguém próximo? Ou tem alguma coisa que você quer falar mais? Que você lembre? Então, assim, pra todo mundo, posso deixar aí uma reflexão, né? Assim, que independente da sua situação, que você se encontre, faça o seu melhor, né? Eu falo essa frase porque eu ouvi de um grande filósofo e teólogo que nós temos no nosso país, que é o Mário Sérgio Cortella. Ele diz o seguinte: faça o seu melhor nas condições que você tem, para que quando você tenha condições melhores, você faça melhor ainda, né? Então, assim, independente da situação que você esteja, faça o seu melhor sempre, busque, alcance, porque quando eu não tinha hoje o que eu tenho hoje, o pouco que eu tinha antes, eu fazia se tornar um muito, né? Por exemplo, hoje, na minha área capilar, né? Como eu estava verbalizando aqui anteriormente, quando eu pego casos que as pessoas falam assim, nossa, resolve aí porque não tem jeito. Tem jeito, sim. É só você procurar. Com amor, com carinho, se dedicando ali, você consegue transformar aquilo ali, né? Eu acho incrível o trabalho, costumo dizer, da minha área da beleza, de você tá podendo transformar ali aquela pessoa, trazendo uma autoestima, né? Até no nosso caso, quando a gente vai no barbeiro, quando a gente vai dar o A tapa, vai autoestima ativar ali a vai lá em régua, cima. então nossa autoestima vai lá em cima. Então, assim, é isso. Eu conheço pessoas que não conseguem ficar uma semana sem um barbeiro, sem cortar o seu cabelo, sem fazer a sua barba, sem fazer a sua sobrancelha. Mulheres que não conseguem deixar de fazer a sua unha de 15 dias, e é isso aí, cara. Vamos correr atrás, tá? Nunca é tarde pra começar. Não permita que pessoas falem que você não vai conseguir. Procura saber se as pessoas que estão ao seu lado, que se dizem ser seu amigo, ser sua amiga, realmente é seu amigo ou é sua amiga, né? Se de fato realmente tá ali torcendo para poder tudo dar certo, né? De forma positiva. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, eu acho que quem sabe isso é Deus. Procurar ver se realmente aquelas pessoas que estão ao seu redor tá ali para te agregar em alguma coisa, né? E é isso. E qual o seu maior sonho, assim, que você... Além disso tudo que você já se tornou, né? Tem algum sonho que você almeja alcançar mais, assim? Um dia ter o meu próprio espaço. Meu próprio espaço. Meu próprio espaço, isso mesmo. De estética, até mesmo de cabelo, enfim. E é Bacana. isso. E vida amorosa, namora, tá casado, tá Não, solteiro, eu tô busca bem. alguém? Tô bem ou- comigo mesmo, graças a Deus. Tô em paz. E vivenciando e aguardando aquilo que Deus tem de melhor pra mim.
entendeu? Antes de tudo, como eu sempre falo, antes de você querer pensar e se relacionar com alguém, conheça e se relaciona primeiramente com você. Saiba quem você é, né? Se permita vivenciar dia após dia, né? Se conheça melhor. A gente tem que entender que temos que ter o nosso, de fato, o nosso verdadeiro amor próprio. A gente não tem que. A gente tem que parar com essa mania de entender que a gente só vai ter um amor próprio ou uma verdadeira paz de quietação quando a gente encontrar algum parceiro ou parceira, né? Seja ela ou seja ele. Enfim, é isso. Que bacana. E é isso. Recebendo mais uma vez aqui o Matheus. Bate-papo incrível, de conhecimento, religião. Pra você que chegou até aqui, quero agradecer, né? Aí que curtiu, curte, compartilha, não deixa de mandar pro grupo da família, que isso é importante pra gente, pro YouTube entender, né? Que é pra gente ter um engajamento maior. E é isso. Muito obrigado, Matheus, por ter aceitado o nosso convite aqui do Comunicast. Eu, Mozart, o Alexandre, o famoso papai, né? Sim, Obrigado sim. mais uma vez. Então, eu que agradeço, tá? Antes de mais nada, eu peço pra vocês que ficaram aí até o final com a gente assistindo, que eu possa ter atribuído algum conhecimento, alguma expectativa, ainda que seja uma vírgula, na vida de alguém. E uma coisa que eu sempre vou falar e retorno a dizer: a esperança ela é a última que morre, não desista do sonho de vocês, ainda que a dificuldade assole, enquanto a vida é esperança. E não mais menos importante, curta, comenta e compartilhe. O YouTube, vendo que você está fazendo isso, vai estar entregando conteúdo aí para todo mundo, e assim essa comunidade aí desse podcast venha crescer cada vez mais. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, de todos aqui. Amém.